Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando as roupas na gaveta, fazendo aquele seu crossfit, fazendo vistas nos processos da CETESB, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 149 do podcast Áreas Contaminadas, que já é o 14º da nossa 4ª temporada. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e pelas nossas queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Vou fazer aqui um agradecimento geral, meus queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um, como eu fazia antigamente. Isso não diminui a minha gratidão a eles, de modo algum. São pessoas que, além de nos ajudar muito e nos deixar muito felizes com a consideração que têm conosco, estão 100% comprometidas em cooperar com toda a nossa comum unidade do GAC. Anuncio aqui rapidamente que são abertas as inscrições para um curso da parceria Senac-AESAS, que eu tenho a honra de coordenar. Será um curso diferente dos que vem sido oferecido pela parceria. Esse curso é voltado para iniciantes do GAC, inclusive tem um preço especial, ele custa metade do preço de um curso convencional. Então, se você está me ouvindo e é iniciante do GAC, ou trabalha em uma coisa específica como amostragem, como sondagem, como laboratório, como só fazer uma parte do relatório, e não tem uma visão global do processo ainda, dá uma avaliada e considere fazer esse curso. Eu, particularmente, penso que vai ser um curso muito legal e vai valer bastante a pena. Veja mais informações no site aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com o Rafael Souza, o muito conhecido no mercado como Rafinha. Eu aprendi demais com ele. Aprendi com ele de laboratório móvel, de intrusão de vapores, aprendi também de videogame e de muitas outras coisas legais que vocês vão ouvir aqui. O Rafinha está na Vapor Solutions e é um grande fera na amostragem de ar do solo e ar ambiente. Ele realmente manja demais. Fora que é uma figura muito querida no mercado e não é à toa, como vocês vão poder ouvir. Então vamos lá, fiquem agora com as palavras de Rafael Souza. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, um convidado ilustre, o Rafael Souza, conhecido no submundo aí das áreas contaminadas como Rafinha, né? Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Fala, Marcão, beleza? O pessoal vai conhecer como Rafinha mesmo, porque eu trabalho com outro Rafael, então Sim. É sempre isso, é o Rafa e o Rafinha, senão cai naquela confusão de, não, falei com o Rafael e aí, não, com o Rafael, aí começa a confundir. Pois é. Bom, Marcão, para mim é uma honra estar aqui gravando um podcast com você. Inclusive, é uma das mídias que eu mais consumo podcast, sou viciado em podcast. Pô, que legal. Então, para mim é uma honra estar gravando um podcast. E ainda mais contigo, né? Porque eu escuto bastante os que você grava.
E comparado às pessoas que vêm conversar e tudo, para mim é uma honra estar aqui hoje falando um pouquinho da vida acadêmica, da experiência. A experiência não é muito longa, né? Igual outros convidados que foram aí, mas já dá para ter algumas Ah, ideias aí. dá. Vixe, com certeza. Você estava falando antes aqui que você está até um pouco nervoso né, de falar numa entrevista, né? E você faz apresentações, muitas, eu já vi muitas apresentações, você faz e faz muito bem. Você apareceu numa gravação de vídeo de um curso nosso do Senac com a ESAS também, falando ali com desenvoltura, e tá nervoso, estava um pouco nervoso, né, para falar aqui com a gente. Ah, é sempre assim, né, Marcão? Primeiro vem aquele nervosismo assim do início, É. e aí depois a gente flui muito bem. Inclusive com a apresentação na escola sempre fui muito tranquilo, mas quando você fez o convite, eu falei, nossa, falar da experiência, da vida acadêmica, assim, pegou de surpresa, porque é uma coisa que a gente costuma falar muito, né? Geralmente a gente começa a ficar muito técnico assim, aí você vai aprendendo a conversar sobre os assuntos técnicos, e você esquece um pouco dessa parte mesmo de conversar, de falar sobre a experiência, de falar como que é a rotina que você tem. A gente Sim. acaba ficando muito assim, automático nas coisas técnicas, né? Não, mas legal. Vou falar um pouco de tudo aqui, Rafael. Fica tranquilo. Vamos lá, Marcão. Mas legal, vamos lá. Como é que era o pequeno Rafael? Onde ele cresceu? Se é realmente na zona leste de São Paulo? O que você fazia aí? E o que caminho te levou para o curso técnico, né, em Química e seguia daí para frente? Bom, Marcão, eu venho de uma família de feirantes, tá? Lá da Ah, Zona Leste, então caramba. desde muito novo eu trabalho na feira. Então, Legal. assim, inclusive era uma barraca de legumes, então de Caramba. vendas eu sou treinado em vendas desde criança. Com certeza, com certeza. Sim, sim. Inclusive o apelo na época era que eu era criança, né? Então Uhum. vendia bastante. Sim, sim, sim. E o interessante é que você não é japonês, né? Porque normalmente é o japonês que vai na Exato. feira. É que não era barraca de pastel, né, Marcão? É, pode ser. Mas é isso, o pequeno Rafael era na família de feirantes, bem pequeno. Acho que já fui treinando a trabalhar desde novo. Uhum. Inclusive eu brinco com muitos amigos hoje que, enquanto o pessoal estava brincando ali no final de semana, eu ficava cortando os legumes na garagem com meu pai e ele e meu irmão ficavam na feira mesmo, né? Uhum. Chegavam os legumes tudo cortadinho, a gente embandejava tudo e vendia tudo cortado. Caramba. E eu acho que isso trouxe uma experiência muito boa de eu focar ali, assim, ó, Sim. preciso fazer tal coisa agora, sei lá, cortar tantas caixas de cenoura e tantas de vagem, então eu vou fazer isso em 4 horas e depois eu vou brincar. Então Uhum. isso me ensinou muito a ter, assim, ó, foco aqui e depois a gente vai lá. E é isso, depois que eu fui ficando mais velho, continuei trabalhando muito na feira, aí foi essa parte de vendas que eu te falei que ajudou muito, né, Marcão? Porque, cara, uma experiência que eu tive muito boa na feira foi conversar com pessoas que eu não conheço. Sim, E sim, isso no GAC me ajudou muito para chegar nos campos. sim, Porque sim. eu sempre tive essa desenvoltura de chegar numa portaria que eu não conheço ninguém, e Aham. perguntar as coisas e conversar com o porteiro, com todo mundo, conseguir acessar as áreas até às vezes de um jeito mais fácil, porque saía conversando com todo mundo. E, cara, isso foi uma experiência incrível e eu consegui adaptar disso da feira. E isso me ajudou muito. É, realmente, você tem mesmo isso. E agora você está contando, eu estou sacando. Poxa, veio lá desde pequeno, né? Tá Você já certo, é isso sabe, né, mesmo. Marcão? É verdade. Eu falo para todo mundo, assim, toda experiência que a gente vai tendo na vida, né, a gente pode extrair muitas coisas, assim. A gente aprende as coisas ruins que a gente não quer pra gente, Sim. mas, assim, a gente pode aproveitar tudo que veio de bom. Eu acho que a feira me trouxe isso. Vou num lugar que eu desconheço, vamos lá, vamos ver o que que dá. A gente conversa, tudo se resolve conversando, Marcão. Sim, 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 sim. E o videogame? Veio nesse momento aí ou já quando você já estava maior? Cara, não, o videogame vem desde muito novo, desde quando meu irmão me enganava com o controle do Super Nintendo. Você era aquele carinha que estava desligado lá? Exatamente. Eu é aquele cara que ficava perguntando, mas se tem dois controles e um carrinho só, o que que tá acontecendo? Era isso, Marcão. Mas vem desde muito novo, assim, tanto que o Super Nintendo, É. eu cheguei a jogar, mas eu nem me recordo muito que eu era tão novo. Eu sou de 98, né, Marcão? Então, meus Vixe, irmãos são Maria. todos mais Nossa velhos, Senhora. então É, eu só via os videogames passando em casa assim mesmo, ia jogando alguns jogos esporádicos, é. mas os games vêm de família, assim, todos os irmãos, videogame na veia, assim, sabe? Caramba. Então a gente sempre teve os videogames e fomos trocando para os mais atuais e sempre jogando. Tanto Legal. que eu, como na época era o caçula, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos e agora dois mais novos, não tão novos, né?
Mas eu, na época que era o caçula, eu pegava mais fácil, né, Marcão? Via eles como é que jogava ali e aí aprendendo a fazer. É. E que te ajudou também, né? Com certeza, com certeza. Facilitaram o caminho, né? Ficava olhando ele jogar e falar, então é assim que mata esse boss aqui, então Sim, sim, agora eu vou jogar, agora eu vou jogar. sim. Não, eu digo que te ajudou agora no GAC, Ah, não, com né? certeza. Cara, Observar e pegar as experiências anteriores, observar o que o cara tá fazendo e você mesmo fazer. Isso aí com tem. certeza. O XP vai subir no level, conhecimento, e a gente vai Então, aprendendo a fazer mais coisa, Marcão. legal. Cara, mas é interessante isso, né, Marcão? Porque assim, existe dois estágios do videogame, né? Existem aquelas pessoas que são extremamente viciadas, que aí atrapalham em algumas atividades, né? Isso eu acho que é ruim. Mas tem aquela fase também que você vai aprendendo, fala, cara, não, vamos focar aqui, tá difícil essa fase, vamos fazer de outra forma, sei lá, vamos tentar voltar aqui depois que tiver mais forte, que tiver mais conhecimento, e eu acho que isso ajuda muito. Mas, particularmente das experiências, assim, acho que a feira foi a experiência da vida. Legal, legal. Bom, e aí como é que você vai parar no curso técnico? O que que te falou, vou fazer esse técnico aí em Química? Cara, Marco, eu sempre fui muito teimoso assim com minha família. Eu sempre falei assim, ó, eu trabalho aqui na feira, eu gosto, mas eu não quero ficar na feira. Eu sempre fui esse cara. Eu falei, não, não quero ficar na feira. E aí eu falei, não, eu vou estudar. Tanto que eu sou um dos primeiros, né, da família principal mesmo, assim, o primeiro que se formou no curso superior, porque minha família toda era toda do Nordeste, todo do Ceará ali. É. E é aquele pessoal que veio mais trabalhar mesmo, tanto que minha família toda é feirante. Então, foram os filhos que começaram a estudar mesmo e foram para outros cargos, outros trabalhos. Mas a família até hoje, eu faço feira lá, vejo muita gente ainda, meus tios, todo mundo lá, mas eu sempre falei, não, eu quero estudar e vou fazer alguma coisa voltado para matemática, né? Porque eu tive um professor muito bom de matemática no ensino fundamental, É. e eu falei, não, eu vou fazer matemática ou engenharia, alguma coisa assim, porque eu gosto muito disso. E aí foi passando, né, Marcão? A gente vai tendo vários professores ali. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tive um professor muito bom de química. Aham. Aí eu falei, cara, eu tenho uma aptidão para isso, eu gosto. E já consumia muito podcast de ciência, tanto que deixa até aqui pro pessoal, tem um podcast chamado SciCast, que é excelente. E ele me ajudou muito ali na feira, quando eu chegava de madrugada para começar a preparar a barraca e tudo, eu É. ficava escutando os podcasts ali e falava Caramba. assim, nossa, essa área é interessante, eu acho que eu tenho aptidão para isso, e ficava ali escutando, preparando a barraca e ali nutrindo de informação. Eu Caramba. acho que isso foi gerando esse gosto, sabe, Marcão, de Aham. querer buscar o ensino técnico. É porque a química ali bom, é pela aptidão, e daí você foi na escola técnica mesma, você fazia ensino médio nessa escola ou você tinha dupla jornada lá, que nem meus outros alunos aqui? Na verdade, foi meio confuso assim, no ensino médio, Marcão. Eu comecei estudando à noite porque eu trabalhava na feira, né? Sim. Então eu sempre precisei trabalhar e estudar, então comecei. Só que aí, quando eu decidi fazer química mesmo, eu cheguei com meus pais, conversei e falei, ó, não vou poder agora ir tanto para feira, só os finais de semana, porque eu quero estudar. Então, do primeiro ano para o segundo, fiz o vestibulinho da ITEC e passei para fazer química na Ticoatira, que fica na Penha. E aí fiquei nessa transição. Estudava durante o período da manhã no ensino médio e à tarde barra noite ia para o técnico e final de semana ia para feira para continuar ajudando ali. Então eu tinha essa rotina bem puxada, Marcão. Aí fazia tudo, mas sempre fui muito teimoso assim de falar, não, eu vou estudar, mesmo que seja puxado aqui, vou continuar, vou fazer, porque eu gosto disso. E, cara, o técnico, Marcão, foi uma das experiências melhores que eu tive assim na vida em questão de instituição de ensino, porque eu acho que é um lugar que a gente coloca a mão na massa, a gente começa a ter acesso às informações ali, e os professores de técnico, eles são bem abertos, assim, é uma coisa mais, não é tão teórico, né, aquela coisa mais prática. Então, se você, ali no técnico, você vê se é o que você quer mesmo fazer ali para a vida. Tudo Sim. bem que às vezes a gente não decide de primeira, mas você já fala assim, bom, eu gosto disso aqui, então é muito bom. E daí você aprendeu muito no técnico. Como todo mundo que faz ensino técnico aprende muito lá. E daí você foi para fazer o curso superior ou primeiro você foi trabalhar na área? Na verdade, eu sempre fui fluido, né, Marcão? Então, assim, eu terminei o ensino médio, faltava um ano para acabar o técnico, né? Então, eu cheguei, conversei com meus pais de novo e falei assim, ó, eu posso usar esse ano enquanto eu estou fazendo técnico para fazer trabalhos voluntários? Meu pai aceitou, ele falou, bom, pode fazer, vai lá, continua estudando.
e final de semana a gente vai pra feira, tranquilo. Mas eu usei esse ano, Marcão, que eu já tinha terminado o ensino médio e ainda tinha um ano de técnico, para ficar trabalhando como voluntário no próprio laboratório da ETEC. Então, comecei a chegar na escola 8 horas da manhã e saí 11 horas da noite. Caramba. E ficava naquela rotina, Marcão, assim, ó. O professor falava assim, Rafa, hoje a gente vai ter laboratório de quantificação e eu preciso de tais reagentes, precisa ter a solução X, Y, Z. Eu ficava lá preparando. Conseguiu até uma autonomia boa no laboratório, porque eles confiavam ali que eu não ia mexer em nenhuma coisa perigosa ou levar algum reagente embora, né, Marcão? Então, eu geralmente ficava com a chave ali do laboratório e preparava as aulas. E eu acho que isso foi muito enriquecedor, porque além de toda aquela rotina de laboratório, você aprender a preparar as coisas, aprender como conduzir a aula, né, Marcão? Que você é professor, sabe, muito difícil às vezes você conduzir a aula ali. Sim. Por mais que você tenha todo o material pronto, tudo depende da turma também. Sim, então, sim. fui aprendendo essas coisas ali da parte mesmo de ensinar, né? E, cara, pra mim foi uma das experiências mais enriquecedoras de laboratório, porque aprendi a fazer tudo o que precisava. Caramba, desde preparar o frasco, separar os reagentes, com a segurança de que o cara que vai fazer não é você, né? Então o cara pode fazer uma bobagem, você tem que diminuir a chance da bobagem, né? Exatamente. E também tinha aquela responsabilidade de, se der errado alguma coisa na aula, você preparou a solução errada. Sim, com certeza. Então eu sempre ficava meio apreensivo quando o pessoal estava fazendo lá as provas, né? Principalmente de titulação, porque se não virar a cor agora, quer dizer que eu errei a diluição. Então, isso foi muito legal, assim, Marcão. Foi uma experiência muito boa. Inclusive, a aproximação com os professores também foi muito boa. Eu acho que o meu técnico foi quase uma graduação para mim por essa experiência de ficar ali quase 14 horas seguidas na escola, assim, vivendo química ali. Foi muito bom. Mas e aí, você saiu de lá, já foi para a faculdade, ou você saiu do técnico e foi trabalhar fora da feira, né? Que já trabalhava, né? Lógico, mas trabalhar com a química. Sim. Depois do técnico, eu saí direto para tecnologia em polímeros, ali na FATEC Zona Leste. Por isso que o pessoal fala assim, não, Rafinha é lá da Zona Leste, porque sempre por ali. Uhum. Inclusive, FATEC Zona Leste me trouxe uma base enorme, parte industrial, né, Marcão? Por isso que eu falo assim, eu acabei caindo no meio ambiente, mas eu meio que fiz ali uma graduação voltada para a indústria. Sim. Saí do técnico, fiz o vestibulinho do Centro Paula Souza, fui fazer tec. E nesse meio período de sair do técnico e ir para a FATEC, comecei a trabalhar mesmo na área de química. Certo. Então, já saí daquele negócio de feira e fui fazer o técnico em química. Trabalhar mesmo na área de química, fazendo uma faculdade de polímeros. Mas, inclusive, eu falo, né, nunca é fácil a parte da graduação não é fácil para ninguém. Sim. E o primeiro ano, cara, nossa, foi muito exaustivo, porque eu ainda não tinha arrumado um trabalho em laboratório mesmo. E tava trabalhando na feira. Putz, meu Deus. Então foi aquele primeiro ano muito puxado, assim, de sai da feira, passa em casa, toma um banho e vai pra faculdade. Só que era desgastante, assim, mas eu falei, não quero ficar na feira, então vou pegar firme aqui e vamos embora. Seguir nesse negócio aqui. E cálculo na cabeça, né? E física. Nossa, e tal. Eu nem me lembro disso, que eu peguei até DP em cálculo. Olha aí. Era o meu terror de graduação, era cálculo. Mas também, né, meu? Pô, se não pegasse DP desse jeito que você tá falando, vai pra feira de madrugada, né? Madrugada mesmo, né? Madrugada, isso aí. Inclusive, eu acho que até uma herança que ficou, que hoje, qualquer dia, 5h30 da manhã, eu tô acordado já. Sim. E acha que tá tarde ainda, né? Porque 5h30 é a hora que já tá tudo montado lá, pô. Não, eu acordo 5h30 hoje e falo assim, olha, dormi bastante. Foi uma herança boa, né, Marcão? Porque às vezes vai num campo muito longe, já acorda cedinho e já pega o carro e vai, porque o trânsito é muito ruim. Sim, pra você não tem erro acordar cedo, é tranquilo. Exatamente. E aí na graduação, Marcão, quando eu cheguei ali no final do primeiro ano, consegui um trabalho, inclusive eu falo, trabalho voluntário é muito bom, porque além da experiência que você ganha, as referências, né, os professores ficam com você ali como uma referência de aluno para indicação mesmo, quando vem alguma vaga. Com certeza. Porque eles veem sua dedicação, o esforço, o empenho, e a gente sabe que indicar alguém para uma vaga não é uma coisa simples, né? A gente meio que coloca o nosso nome ali também. É isso mesmo. Então, chegando ali no final do primeiro ano de faculdade, um professor meu me indicou para eu trabalhar na Falcon Bauer, que é um laboratório de testes de qualidade, né? E lá foi minha primeira experiência mesmo profissional, a parte de laboratório, Marcão. E lá é incrível, né? Lá é um laboratório gigante de teste. Sim. Eu nunca vi tantas coisas sendo testadas. Para mim ali o mundo da química ele se abriu. Eu falei, cara, esse mundo é gigante de química.
Assim, tem teste sobre tudo. É engraçado, né? A Falcão Bauer eu conheci faz bastante tempo, 2000, acho, ano 2000, 2002. E era isso aí mesmo que você falou, era um putz do negócio que tinha ensaio de tudo que é tipo teste, não só químico, mas também físico, ensaios físicos de asfalto, de material de construção, tinha um mundo inteiro ali, né? Impressionante. Nossa, eu saí de lá e eu não conheço todos os testes que eles fazem lá. Porque a gente tinha um andar só de testes químicos, um outro de testes físicos, um outro de testes mecânicos. E, cara, chegava de tudo lá. Eu ficava impressionado com o mundo de coisas que chegavam para testar. Eu passei um período num laboratório de brinquedos que eu achava. Eu ficava até com dor no coração, tinha uns brinquedos muito bons pra gente destruir. E isso era triste, viu, Marcão? Você vê aqueles brinquedos Sim. que fala, cara, que brinquedo legal. E aí ele falou, não, esse aqui você tem que cortar ele no meio para você conseguir fazer os testes de cor. Meu Aí eu Deus! tinha. Exato. Aí ficava eu lá cortando o brinquedo com a maior dor no coração para analisar metais pesados nas cores. Uhum. Mas é isso que química traz pra gente, né? Um mundo variável. Sim, Cara, você tá ali no lugar, você não sabe o que pode chegar pra você. E foi sempre isso que me interessou muito, de você pegar uma coisa desconhecida e saber quantificar, qualificar, conhecer aquele material desconhecido. Mas foi uma passagem breve lá, Marcão. Fiquei 4 meses, porque naquela parte de graduação você não sabe ainda muito bem o que você quer, você está sim. olhando outras coisas. E aconteceu outras oportunidades de eu sair para uma empresa de alimentos também. É, Ficava mais próximo de casa, então eu falei, bom, vou para lá, vou conhecer um pouquinho dessa parte industrial e ver o que que dá, né? E fui lá, e lá eles faziam testes em fermentos, em filtros de café, em tutano de osso, era bastante matéria-prima assim nossa. mas eu acho que lá realmente foi minha experiência industrial, que eu percebi assim, cara, trabalhar em controle de qualidade de indústria não é brincadeira. Sim, Não é sim, brincadeira, sim. porque não para de chegar coisa. Toda hora é um lote novo. Trabalhando em GAC, quando a gente vai trabalhar numa indústria é muito difícil. Sim, O cara que está lá dentro do laboratório, da produção, é uma coisa que não para mesmo. sim. E lá também fiquei pouco tempo, Marcão. Se eu não me engano, lá eu acabei ficando 2 meses, estava testando ainda. Achei que não era uma coisa que ia muito no meu perfil, essa questão de ficar testando sempre a mesma coisa ali, correndo muito com as coisas de análise. E aí foi um tempo que eu passei, voltei para a feira de novo, né? É, Tava decidindo ainda o que ia fazer, aí falei, não, vou voltar um pouco para a feira, vou pensar no que eu vou fazer. E isso eu já estava chegando ali no segundo ano de graduação. sim. E voltei para a feira no final do ano, falei, bom, vou decidir o que eu quero. Uhum. Então eu falo até hoje para minha família, falo, bom, hoje eu tenho aqui uma profissão, eu trabalho no mercado, mas a feira tá Ah, ali com o sim. meu lugar também, Com que é sempre um certeza. lugar que tem para voltar. Com certeza, pô. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa assim, né, Marcão? Que a gente vai passando, fala, bom, mas tem aquela experiência ali. Essa é a minha casa, né? A sua casa é essa, né? É isso mesmo. Exato, exato, Marcão, isso aí. E aí, chegando lá no segundo ano, Marcão, eu recebi Mandei vários currículos lá por essas plataformas online, né? Que a gente, quando tá na graduação, a gente fica desesperado, assim, né? Sim, Manda muito currículo, fica sim, observando tudo. Isso eu acho que é até uma coisa que a gente, por ser jovem, a gente tem essa aflição de conseguir logo um emprego na área, né? sim. E aí mandava currículo para tudo, Marcão. Tava mandando currículo, indústria, laboratório, Uhum. teste de qualidade, para tudo. É, E recebi uma ligação da LS na época, né? Que foi o primeiro laboratório ambiental mesmo que eu trabalhei. E recebi a ligação, se eu estava interessado numa entrevista, claro, né? Tava mandando currículo para todos. Fiz a entrevista, e foi aí que eu conheci o Rafael Sato, né? Que hoje o pessoal sempre vê eu e ele do lado a lado. sim, 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 sim. Ah, o lugar que o Rafa tá, o Rafinha tá lá. Sim, sim, sim. Mas é legal, cara, essa história, Marcão, que eu fiz entrevista com muitas pessoas na época, né? É. E já era específico para essa parte de intrusão de vapor, que eu acho que já Ah, entra mais, caramba. né? Já? Exato, exato. Foi rápido assim, Marcão. Já entrei para a parte de intrusão de vapor. Mas a história é legal, porque quando eu fiz a entrevista, não tinha muita experiência, né? Mas sempre fui interessado das coisas, sempre fui o cara que comprava bastante livro. Então, tinha os livros ali de meio ambiente antes da entrevista, né? Dei umas lidas ali, numas coletas e tudo.
Mas mal eu sabia que ia entrar num setor que nem as pessoas conheciam muito ainda. Não, é isso mesmo, nem quem tá na área já conhece, Exato. imagina. Imagina o coitado do estudante ali, é isso mesmo. Então eu fiquei ali uma semana estudando tudo de coleta de água, de solo, de análise de água e de solo, e veio uma coisa que eu nunca ouvi falar, que foi intrusão de vapores. Aí fiquei perdido lá, mas foi legal que, a princípio, o Rafa ele escolheu um outro candidato, né? E eu fiquei ali meio que no banco de dados da LS. E foi até uma história que ele conta hoje, ele acha engraçado, que ele escolheu um cara lá que ele achou mais adequado na vaga na época, mas eu acho que o rapaz não tinha CNH e aí ele teve que selecionar uma outra pessoa. E aí ele falou assim, vou chamar aquele garoto lá que falou que conhecia um pouquinho de meio ambiente. Olha, deu sorte, foi bom você ter estudado, né? Exato. É isso aí, Marcão. Eu sempre falo, pessoal, cara, conhecimento ele não é desperdiçado. Lógico. Putz. Mas eu falo muito isso, Marcão. Acho que essa cara de pau um pouquinho da feira ajudou, porque... Senão você não ia falar nada. Exato, Marcão. eu conheço. A gente aprende no percurso, mas vamos embora. E aí eu acho que a gente se deu muito bem ali como dupla de trabalho, porque nosso desafio na LS na época era montar mesmo esse setor de intrusão de vapores, né? A LS já fazia as análises, mandava as amostras para a Califórnia, mas a gente não tinha estrutura ainda de um bom preparo de válvulas, das limpezas, dessa parte de coleta. E para mim, assim, foi excelente, né? Foi um aprendizado enorme. Porque eu cheguei num setor que não tinha nada ainda, né, Marcão? Então, eu aprendi a fazer tudo do zero. E fora isso, como o Rafa tinha me contratado, e no começo não tinha muita função para eu executar ainda, porque não tinha nada, ele ficava me carregando para os lugares que ele ia. Sim. E daí você foi conhecendo todo mundo também e todas as coisas que eles falam. Exato. Então, assim, ele tinha treinamento de Senac, ele tinha, tem que levar ele, né? Eu contratei, tem que levar ele para trabalhar. Então, eu comecei a ter acesso ao Senac, aí foi que eu conheci vocês. Comecei a ir em reunião da ESAS, visita em cliente, campo. Então, fui tendo ali uma bagagem muito boa. Não sabia de nada que o pessoal tava falando, né, Marcão? Mas ficava ali. Ficava ali escutando, né? Tá certo. Falava que entendia tudo, mas não entendia nada. Você pega uma coisa aqui, outra lá e vai né, formando, tá certo? Exato. E ficava ali, escutando, conhecendo as pessoas, vendo como é que funcionava esse mercado, o que o pessoal tava falando. E foi naquela época que ainda não existia, acho que tinha KW, que fazia vapor, mas estava começando outras empresas, né? O pessoal da EVS estava começando, tanto que eu conheci o Jonathan, o Jefferson e o Márcio nessa época que eu estava começando mesmo também. Tanto que hoje a gente tem uma relação muito boa, porque, né, eu comecei junto com eles na época que eles abriram a EVS, então meio que a gente caminhou bastante junto aí nessa trajetória. E aí fui aprendendo com o tempo, Marcão. Não sabia nada de meio ambiente, porque minha formação é toda industrial. Muito menos de áreas contaminadas, né? Mas... Exato, não sabia o que eram áreas contaminadas, Marcão. No começo ficava meio perdido, o pessoal vinha me falar de termos de mitigação, remediação, e eu ficava, isso aí eu tenho que pesquisar depois para não falar nenhuma besteira. Tá certo, e realmente não falou mesmo. Bom, eu não ouvi nenhuma, pelo menos. Eu espero que não tenha falado também. É daí que vem a experiência da feira, Marcão. A gente aprende a falar as coisas certas. Tá certo. Ou pelo menos, né, fugir dos erros, né? Dos erros graves, né, pelo menos. Exato. Mas eu acho que assim, como eu sempre estive junto com o Rafael Sato, que é tecnicamente, né, um cara que é excelente. Ele não fala nada para vender uma técnica, né? Ele realmente usa as técnicas que são válidas. E eu acho que eu aprendi muita coisa boa, assim, de realmente ajudar o cliente, né, Marcão? Que eu acho que é uma coisa que eu sempre aprendi com ele, que assim, cara, existem várias técnicas no mercado e nem todas as técnicas vão atender nosso cliente. Então a gente tem que saber orientar o cliente qual a melhor técnica, independente se essa técnica existe no nosso laboratório ou não. Então, acho que isso foi uma filosofia que eu aprendi com ele e eu carrego até hoje com os clientes. Então, assim, o cliente me liga, eu tenho um problema lá com intrusão de vapores. Se realmente nenhuma técnica que a gente tem atende, eu falo, cara, a gente não consegue te ajudar nisso, mas eu acho que você tem que tentar esse caminho aqui. Então, acho que é uma coisa que eu aprendi muito assim com ele, essa parte da gente realmente ser parceiro do cliente, né, e não ser só esse prestador de serviço que vende análise e aí depois não dá um respaldo técnico.
na parte de coleta também, não sabia como coletava amostra, mas por essa facilidade de conversar, sempre consegui acessar as áreas, sempre consegui entender meio o que estava acontecendo ali, conversar com o pessoal da consultoria, porque eu falo assim, né, Marcão, a gente tem uma dificuldade assim, se a consultoria já tem dificuldade com uma indústria na hora de comunicar o que precisa ser feito, Sim. o que a gente precisa fazer ali na área, o cara que é do laboratório que só vai coletar a amostra tem muito mais. Nossa, com Porque certeza. exato, a gente só sabe que a gente tem que coletar a amostra, Sim. mas a gente não sabe o que está acontecendo. E aí tem pontos que são específicos, que só podem ser feitos em tais horários. Então eu fui aprendendo muito dessa parte de como funcionava o gerenciamento ali das coletas, né? Em campo mesmo, Marcão, que eu acho que não tem outro jeito de aprender, né? Sim, Só em campo sim, mesmo. sim. Puxa, daí você trabalhou muito com a coleta das amostras, né? É isso, né? No início era muito coleta de amostra. Os meus 2 primeiros anos nessa parte de meio ambiente, Marcão, foi em campo. Nossa, o terceiro ano de graduação foi uma coisa assim que eu falo, cara, foi insano para mim, porque eu ia para campo, tinha que voltar para o laboratório ainda, porque como o setor de vapor é só eu e o outro Rafael, sim. Eu tinha que voltar com as amostras e com o sample trays, colocar para limpar, entregar as garrafas na recepção de amostra, pegar o carro e voar para a faculdade. Nossa Senhora. Então, essa rotina foi por 2 anos, assim, bem puxada, mas quando eu cheguei nesse mercado, eu falei, cara, eu gosto disso, eu acho que tem um propósito muito bom nesse nosso mercado de meio ambiente, né? Como eu era da parte industrial, para mim era a parte de produção. Sim. Só que eu não sabia que a produção impactava tanto o meio ambiente na questão de água subterrânea, de resíduos, de óleo que infiltra ali no solo. E eu cheguei com outro olhar lá, né? Porque eu entendi o que o pessoal estava fazendo ali na produção. E como eu conhecia muito de máquina, Marcão, de injetora, de extrusora e dessa parte hidráulica e pneumática, sim. Eu conseguia ver ali que, pô, essa máquina realmente, cara, essa máquina hidráulica, ela solta muito óleo. Sim. Então, faz sentido que a contaminação está vindo daqui. Porque não tem uma bandeja coletora, essa máquina é antiga. Então, até a graduação eu consegui converter um pouquinho para essa parte de meio ambiente. Agora, a parte técnica mesmo, eu tive que aprender aos poucos. Sim. Mudou tudo. Para mim, virou de ponta cabeça o mercado. E nesse momento aí, ó, você trabalhava no campo, ia para a faculdade que nem louco. Você ainda estava na feira ou daí já não tinha mais jeito? Nossa, isso é uma coisa que o pessoal até falava assim, cara, você cuidado, vai morrer cedo, hein? Porque eu me comprometi ainda esse último ano de faculdade e converter essa rotina de campo, faculdade, de ir aos finais de semana, Marcão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, rapaz. Então, bom, sábado e domingo, rigoroso feira. Então, ia pra feira ali e tentava descansar no domingo à tarde para estar na segunda-feira de novo em campo cedo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu vou te falar que eu aguentei só 1 ano isso, viu, Marcos? Aí eu cheguei e falei, não, gente, eu preciso descansar no final de semana, porque senão daqui a pouco eu não vou render em mais nada. Sim. E aí foi nesse período que eu peguei a ADP lá em cálculo e tudo, eu falei, não, preciso focar aqui no final de semana, pelo menos na graduação, senão eu não vou conseguir terminar. Sim. Aí consegui abrir mão um pouquinho dessa parte da feira, né, Marcão? Então... Mas não por muito tempo, né? Porque um pouco depois você entrou na pós-graduação no Senac no sábado. Aí você arrumou um negócio para fazer no sábado. Eu tenho uns amigos que são desde a infância, Marcão, tanto da escola como dessa parte dos games, né? Que eu sempre fui muito ligado. E a gente, né? Todo mundo seguiu uma graduação específica. E aí a gente, agora mais velho, a gente decidiu montar computadores para voltar a jogar junto, né? Legal. Só que o pessoal fica meio bravo comigo, que eu sempre estou fazendo algum curso. Então, bom, vamos jogar durante a semana depois do trabalho? Eu falo, não, estou fazendo um curso aqui, não vai dar para jogar. Aí o pessoal fala, pô, você não consegue ficar parado, meu. E realmente, Marcão, eu acho que isso é uma coisa que... Eu acho que eu fico meio agoniado, assim, cara, não... Vou fazer um curso de alguma coisa para aprender a mexer nisso. Então, assim, terminei a graduação, já emendei lá o curso do GAC, que inclusive eu vou te falar que eu penei muito ali os 2 primeiros semestres, que para mim foi um mundo totalmente diferente, né, Marcão? Eu conheci uma parte de engenharia mesmo industrial de máquina, e quando eu vi aquela engenharia pesada ali de meio ambiente, eu falei, nossa, eu preciso sentar aqui e estudar mesmo. E eu acho que dessa parte da pós-graduação do GAC, cara, o que me ajudou muito foram os colegas mesmo de sala,
que eram todos formados na área. Por mais que eu conhecia essa parte química muito profunda, parte analítica, quando eu entrei ali na pós, que eu vi aquela parte de engenharia ambiental, eu falei, cara, eu tô meio perdido aqui. As 2 primeiras semanas eu fiquei meio assim. Aí você fala, nossa, meio eu físico, achava que eu entendia geologia, um pouco. né? Geologia, hidrogeologia e tal, né? Aquelas aulas do Newton de solo que eu ficava assim, Sim. cara, nossa, eu achei que eu entendi um pouquinho, agora eu não entendo mais nada. E aí foi que eu entendi aquela frase, quanto mais você conhece, menos você conhece, né, Marcão? Isso Porque aí. eu falei assim, nossa, eu achei que eu conhecia de meio ambiente. Quando eu comecei a fazer, eu falei, não entendo nada, preciso estudar mais. Não, mas é isso aí. Nós que damos aula no curso lá, a gente tem um monte de lacunas no que a gente não sabe ali. Imagina, né, a pessoa que sai da graduação, ainda que tenha experiência no trabalho de campo, né, ou mesmo na consultoria, ela chega lá e tem um baque mesmo, né? Opa, não é do jeito que eu pensava, né? A coisa é um pouco diferente. Exato. Eu acho que a gente sai da graduação sem saber nada, né, Marcão? Com muitas informações soltas ali na cabeça, sim, mas sem saber muita coisa. Então, sim. A gente vai ligando as matérias que vão convertendo ali no nosso mercado de trabalho. Sim. Mas eu, inclusive, eu sou da turma que veio na pandemia, né, do GAC 20. Sim, isso mesmo. Eu acho que eu fui a turma que começou ali já remoto e terminou remoto. Sim. Mas as atividades em grupo ajudou muito, porque aí montavam os grupos e cada um tem uma formação específica. Inclusive, fiz muitos amigos na pós-graduação, Marcão, que até hoje a gente vai se conversando. Quando eu tenho uma dúvida, eu converso com eles. Quando eles têm alguma dúvida de vapor, perguntam para mim. Sim. E isso eu acho que é o legal da pós-graduação do Senac. Que você faz amizades mesmo ali, que tá todo mundo na mesma área. Então vai todo mundo se ajudando ali. Depois meio que a gente tem um grupo ali de consultores que vão se ajudando. Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso que acontece. Isso é um ponto forte do curso mesmo, você tem razão. O quanto as pessoas aprendem umas com as outras lá. E fica, né, Marcão? O grupo fica lá. Sim. E aí, vira e mexe, alguém tem alguma dúvida, manda lá. Sim, e aí a gente vai se ajudando. E lá foi que eu aprendi mesmo, assim, que, cara, esse mundo nosso de meio ambiente, ele é muito profundo e a gente tem que sempre estar buscando ali, lendo artigo. Bom, o e-mail que você manda toda semana mesmo, eu acho que é um pouco disso, né, Marcão? Você vê as coisas ali que estão sendo discutidas e resume ali pra gente e manda. Fala assim, ó, fiquem de olho nisso aqui. Isso, essa é a ideia, né? Exato, e eu acho que esse mercado de meio ambiente é muito isso, até porque eu aprendi muito isso, né, que o nosso mercado aqui a gente adapta muita coisa, né? Nem tudo vem para o mercado de meio ambiente. A gente pega informações que vêm ali da indústria, de pesquisas, e a gente adapta para esse mercado. Sim. Então a gente tem que sempre estar atento nos estudos que estão saindo para a gente converter para o nosso mercado. Isso aí. E, bom, daí você tá lá na LS e tal, né? E de repente o Rafael e o Michel fundam a Vapor Solutions. Vou falar certo aqui antes que a gente tome na Vapor Solutions. E daí eles te chamam para ir também, né? Porque tinha um entendimento muito bom, uma sinergia muito boa entre vocês lá dentro da LS e isso permaneceu, né? Na Vapor. Nossa, isso foi até engraçado para mim, porque eu acho que na virada ali de 2018 para 2019, naqueles e-mails de troca de final de ano, eu recebi um e-mail do Rafael Sato, falando assim, Rafa, muito obrigado pela experiência que a gente teve aqui junto no trabalho, mas eu tô fundando minha empresa e vai ficar tudo aí a responsabilidade para você. Foi meio que uma despedida já falando assim, ó, agora o trabalho é seu. Caramba, meu Deus, e agora? Aí pensa assim, Marcão, muito novo, não conhece muito ali, uma responsabilidade enorme, né? Nossa. Porque, querendo ou não, depois eu que fiquei com contato com o cliente ali de revisão de relatório, dados que, não tinha esse composto no campo e deu aí na análise o que pode ser. Que com aquela responsabilidade... Que já seria grande de qualquer forma, já seria uma baita responsabilidade, mas ainda de substituir, entre aspas, substituir o Rafael Sato. Aí é duro, né? Bom, o pessoal perguntava dúvidas lá para ele que eu não entendia nada. E fiquei, cara, eu preciso agora aprofundar, preciso focar aqui, porque é uma responsabilidade grande. Não posso falar besteira, não posso interpretar mal os resultados, porque esses relatórios estão indo lá para a CETESB, entendeu? Mas, basicamente, eu soube que eles fundaram a empresa assim, nesse e-mail de despedida correndo.
Aí não teve jeito, né, Marcão? Aí tive que, mais uma vez, trazer as origens da feira. Falei, cara, é isso. É desconhecido, mas vamos embora. Vamos conseguir tocar da melhor forma possível aqui. E continuei um ano lá na LS ainda, sem estar do lado do Rafael Sato, né? Caramba, um ano? Puxa vida. Um ano ainda, Marcão. Continuei lá, firme e forte. Mas uma coisa que eu não posso... Cara, ele é meu mentor hoje, eu falo isso para todo mundo. Umas dúvidas ainda me ajudava, mesmo sendo concorrente. Porque ficou uma boa relação ali. Ele sempre me ajudava em algumas coisas mais técnicas, né? Sim. E por isso que a gente nutriu essa amizade muito boa também, essa sinergia de trabalho. E aí tive várias experiências também, né, Marcão? Pô, eu falo pro pessoal, saí ali da feira, ali da Zona Leste, e a LS me deu ótimas oportunidades, tanto que uma das maiores que eu acho que eu tive, assim, já, foi conhecer os laboratórios lá da Califórnia, né? Caramba, então, que legal, é mesmo? Putz. Marcão, aí, mais uma vez, né? Vamos lá. Sabia falar inglês, né? Inclusive, eu falo com o pessoal que eu sei falar inglês hoje por causa dos jogos. Né? Isso que eu ia te perguntar. Se o videogame te ajudou nessa ou se foi a feira, porque se é a feira aí é demais, né? Pô. Mas aí foram os jogos. Não, né? Isso aí todo o mérito dos jogos, porque quando eu era novo não existia essa coisa de dublagem nem tradução de legenda para jogos, né? Sim. Então tinha que ficar ali com o dicionáriozinho. Sim. Bom, preciso selecionar um item aqui. Que item é esse? Ficava lá caçando. E eu acho que uma das coisas que revolucionou para mim assim foi a questão de começar a jogar online. Porque logo no começo não tinha muita gente jogando no Brasil. Certo. E comecei a jogar com o pessoal de fora. Caramba. Os gringos, né? Comecei. Eu não entendi o que eles falavam, eles não entendiam o que eu falava. Mas a gente teve que ir se adaptando ali, fui aprendendo inglês. E aí cheguei e falei para meus pais, esse dinheiro que eu ganho aqui no final de semana na feira, eu quero fazer um curso de inglês. Né? E aí comecei a fazer um CNA e fiz 5 anos de CNA, né, Marcão? Putz. Com esse dinheiro que eu ganhava da feira. Meu Deus do céu. Mas quando você ia no CNA, dinheiro... meu Deus? Que hora você ia nisso? Eu acertei lá com o meu pai umas estratégias de ir pro CNA sábado de manhã e depois sair do CNA e ir pra feira ajudar a atender. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu sempre tive muito isso de negociar muito com meu pai, né, Marcos? Porque ele era aquele cara do norte que falava assim, não, a gente tem que trabalhar. Sim, aí, imagino. Como eu era bom de negociação, eu falava, não, tá bom, vou trabalhar, mas eu quero uma contrapartida, né? E eu acho que de todas as coisas que eu negociei com ele já, Marcos, acho que o curso de inglês foi uma coisa que eu não me arrependo de nada. Ficava sem dinheiro, deixava todo o meu dinheiro lá no CNA, mas valeu a pena, porque o inglês foi o que me trouxe até aqui. Sim. E foi o que me deu a oportunidade de ir para a Califórnia lá pela LS, porque o Edson, que me deu ótimas oportunidades, tanto o Edson como o Thiago da LS, eles chegaram e falaram para mim, dá pra ir, mas tem que saber falar inglês. Você sabe falar? Eu falei, não, eu sei, confia. Muito tempo jogando videogame. Putz, parabéns, viu, Rafael? Parabéns, porque eu sou um cara meio assim que não faria isso não, porque eu me sinto meio inseguro, mas você tá certo. É assim que tem que ser mesmo. Não, eu aceitei, né? Vamos. Quando eu cheguei lá o primeiro dia que o aeroporto já começa a falar um inglês totalmente diferente daquilo que a gente tá habituado, eu falei, eu acho que eu vou me perder aqui, não sei como é que vai ser. E fui sozinho, hein, Marcão? Fui sozinho. Então eu tive que me virar com tudo lá. E chegou no aeroporto, né? Estou aqui. Exatamente. Meu Deus. Aí que eu cheguei lá e falei, caramba, o inglês daqui é um pouco diferente do que eu tô acostumado, hein? Até para pedir comida, né? O cara fala de um jeito assim, tão rápido, né? E pergunta umas coisas pra você não sabe o que ele tá perguntando, né? O cara do Parece restaurante. Que você não sabe falar inglês. Você chega lá. Eu cheguei com a certeza que eu sabia falar inglês, Marcão. Daí, quando o pessoal do avião mesmo me perguntou o que eu queria comer, eu já entendi que eu não sabia falar. No avião. Porque eu não entendi o que eles estavam perguntando pra mim. Eu não sei se era aquela emoção de estar indo para os Estados Unidos ou se realmente é um inglês totalmente diferente. Mas fui, Marcão. Falei, não, sei falar, eu vou lá, vou conseguir fazer. E realmente consegui, assim, tudo que foi proposto pra gente fazer lá nos Estados Unidos, eu consegui fazer muito bem. Aí tive a oportunidade, Marcão, que eu acho que assim, uma oportunidade de ouro, assim, para principalmente alguém novo como eu, né? Que é o laboratório te enviar para um outro nossa país. Senhora, com certeza. Para você acompanhar outros processos, né? Então, lá eu conheci laboratórios de intrusão de vapores mesmo,
especializados em análise de ar. E tive a oportunidade também de conhecer um laboratório que analisava PFAS, já em 2019. Caramba, que legal. Poxa. Exato. Então, assim, porque dos PFAS eu sempre tive algumas coisas assim em pesquisa de plástico, né, Marcão? Porque como minha formação é de polímeros, eu sempre fui muito ligado nessa parte plástica. Então, eu já meio que acertei ali e falo, bom, já que a gente já vai estar lá em outro país, tem um laboratório ali próximo que analisa PFAS. Caramba, vocês acham interessante? Eles gostaram da ideia e consegui conhecer lá também os processos de análise. E aí, mais uma vez, Marcão, vamos lá na coragem. Cheguei lá no... Foi dirigindo? Fui dirigindo, tudo dirigindo. Caramba, com o GPS lá falando aqui, turn right, turn não sei o quê, e lá vai você. Cara, e meu cérebro, eu cheguei lá, primeiro que é em milhas, né? É verdade. Por quilômetros. E aí ficava lá tentando no computador de bordo do carro converter para quilômetros, ou fazendo o cálculo mental de, não, acho que eu tô um pouco devagar aqui nessa estrada, tem que acelerar um pouquinho mais. E fui embora, Marcão, de carro lá. Eu tive que pagar até taxas extras lá, que eu era tão novo para pegar carro lá, que eu tive que pagar umas taxas extras de locação. Tá. Mas foi, tudo de carro. Meu Deus. Pegava. E eu acho que uma das coisas que eu não sabia que tinha nos Estados Unidos, geralmente quando tem farol, né, a preferência é direita, você pode ultrapassar o vermelho. Isso. E aí ficava lá, eu, brasileiro, segurando o trânsito. E os caras... Eu não entendia porque eles estavam buzinando pra mim, eu ficava lá esperando o farol abrir. Sei lá. Tá vermelho, pô, o que você tá falando aí? Eu acho que eu fui muito xingado em inglês nos Estados Unidos. Acho que sim. Mas eu falo, é a experiência que a gente leva pra vida, né? Acho que quando a gente tem essa coragem de aceitar uns desafios assim bem diferentes da nossa realidade, a gente vai tendo essas histórias para contar aí na vida. Sim. E foi isso, Marcão. Assim, eu acho que foi uma ótima experiência que eu tive e que me trouxe mais confiança de realmente chegar e falar assim, não, eu sei falar inglês, eu consegui entender lá o que acontece no laboratório, eu acho que eu tenho uma aptidão técnica para continuar nessa área mesmo, né? E isso me deu uma confiança para já elevar os patamares de falar, não, agora eu realmente vou fazer uma pós-graduação, eu acho que eu estou pronto para discutir tecnicamente algumas coisas com alguns clientes, né? Porque esse nosso mercado, né, Marcão, tem pessoas fantásticas, assim, de formações fantásticas, com um nível de conhecimento elevado, né? E às vezes o cliente contrata o laboratório e aí tá lá um jovem de 23 anos discutindo com um geólogo super experiente. E eu tenho que tentar converter o meu conhecimento químico para ajudar esse cara que tem um conhecimento muito grande ali nessa parte de engenharia ambiental. Mas eu acho que eu consigo fazer isso um pouquinho bem. Consegue, com certeza. Tem dado certo. Com certeza. E como é que você recebe o convite depois? O que aconteceu para você ir para Vapor Solutions, né? Para o grupo aí Vapor Solutions de novo? Quando chegou ali no final do ano de 2019, que foi esse ano que eu passei meio que sozinho ali, né? Sem o apoio técnico do Rafael Sato na LS, ele chegou comigo, conversou, falou, cara, ó, eu tenho um laboratório hoje, eu acho que as perspectivas são muito boas, a gente tá com alguns clientes já, eu acho que vai engatar assim, né? E eu preciso de alguém que eu conheça já, que me dê bem, que eu confie que vai executar as tarefas sem eu precisar ficar muito em cima. E como a gente teve um ótimo relacionamento no último laboratório, Marcão, acho que converteu muito bem dele falar, cara, eu confio nele para ele vir aceitar esse desafio. Mas aí, Marcão, eu falo que para mim eu acho que foi o maior desafio da vida, né? Porque pensa aquele sentimento da família toda, Marcão. Pô, você tá numa multinacional, você foi para os Estados Unidos e agora você vai aceitar um convite de uma empresa que tá começando, né? Não sabe se vai dar muito certo. Então, assim, nesse convite de cara eu topei, porque eu sempre acreditei muito nele e falei, cara, minha vida toda sempre foi assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então, de primeira eu aceitei, mas quando eu cheguei para comunicar para a família, teve aquele choque, né? De, nossa, você vai sair dessa empresa e vai em uma que não sabe se vai acontecer mesmo ou se não vai acontecer. E ficou todo mundo meio tenso, né? Porque eu tava me formando, tava numa empresa boa, e você sabe como que é a pressão hoje em dia, eu né? imagino, porque, veja, que se dá um pau, o Rafael Sato arruma um negócio para ele fazer, né? Com uma certa tranquilidade. O Michel também. Agora, você é jovem, 23 anos, você saiu dali, né? Se der um pau, você tá ferrado, né? Você, Rafaelzinho, tá ferrado, pô. Exato. Então, eu imagino a sua família. Pô, meu,
né, toda a família aqui investiu, e principalmente você, Rafael, investiu a sua vida, né, para chegar numa posição de trabalho, né, interessante, e agora você vai arriscar, o pessoal fica com medo, com certeza. Não, com certeza, meu, eu acho que foi uma das pressões assim, familiares maiores que eu já sofri. Mas desde a primeira vez eu já falei, não, eu vou sim, Sim. vamos junto. Eu confio, vamos acreditar. E foi uma boa decisão, com certeza, né? Mas Com dá para certeza, entender Marcão, o lado mas deles. uma das coisas assim que balançou muito ainda mais essa pressão familiar foi que eu aceitei o convite para entrar em 2019, no final do ano, e no começo de 2020, que a gente teve? Pandemia. Então, e aí ficou, né? Exato, exato. Mas eu acho que assim, a gente fez um excelente trabalho aqui. Uhum. Bom, o Rafa e o Michel, eu Sim, acho que é uma dupla excelente, que casou muito bem, tanto a parte comercial como a técnica. sim. E todos os desafios que eles me passaram, eu aceitei e conduzi da melhor forma possível. E hoje eu consigo falar para a família assim, já mais tranquilo, né, Marcão? Ó, foi uma boa decisão, né? Deu tudo Foi, certo, tranquilo. aprendi muito. É que eu acho que essa decisão que eu tomei logo de cara, assim, Marcão, foi uma coisa que, desde o técnico eu tive, né? Cara, o conhecimento, Marcão, ele vai ficar. Por mais que tudo tivesse dado errado, pelo Sim. menos eu ia ter aprendido a Não, fazer as sim. coisas. Sim, sim. Então isso teria ficado comigo. Mas graças a Deus deu certo, Deu então certo. até hoje E vai tô dar por aí. certo por um longo tempo ainda. E imagina que se Deus nos livre, desse errado hoje, o Rafael, você é conhecido no mercado inteiro. E também hoje a situação é diferente, 3 anos depois, né? Tá Com tranquilo. certeza, com certeza. É aquilo, né, Marcão? O conhecimento está aqui. Sim, Hoje exato. já tenho mais propriedade em alguns assuntos que eu consigo ali me estabelecer no mercado, né? Mas é aquilo, Marcão. É desenvolvimento constante. Eu sempre estou vendo alguma coisa porque a gente vê que o mercado muda muito rápido esse de meio ambiente, né? Sempre tem Sim, uma técnica nova, um equipamento novo. Então eu continuo sempre me metendo nos cursos da vida aí sim, sim. para continuar aprendendo. Na verdade, você dá aula, né, nos cursos. Nesses cursos de vapor, você dá aula sempre. Ali foi um pouquinho do que eu aprendi com o Sato, né? É, Mas isso foi uma aptidão que eu tive do técnico, né, Marcão? Essa parte da aula. Eu aprendi como é que funcionava a condução de aula lá, eu sempre gostei de apresentar trabalho. E aí, quando veio as oportunidades do Senac para ir junto com o Sato, e ele falou: não, pode falar um pouquinho da coleta aí, é. começava a falar um pouquinho, e aí daqui a pouco tava falando um pouco mais, e conversando ali com vocês, professores docentes de lá, ou com o pessoal que faz os cursos. E aí agora eu tô lá, sempre tem um curso, tô lá, aparecendo, Isso, tá certo. falando um E, pouquinho. e você dá excelentes aulas lá, Rafael. E já vou aproveitar então e falar da coleta de ar, né? Ou do subslab, ou do ar ambiente, ou de poços, né? Poços no ar do solo e tal. Você faz tudo isso e faz bastante, né? Faz bem e faz bastante essas coletas aí. Fala uma meia dúzia de dicas aí das pessoas que vão fazer uma amostragem de solo. Normalmente eles não vão fazer, né? Eles vão acompanhar alguém que faz. O que você recomenda que eles fiquem de olho para que eles prestem atenção no que o cara da amostragem está fazendo, que são pequenos erros que podem ser evitados? Hoje aqui na Vapor Solution, né, Marcão, a gente não tem equipe de coleta, mas eu vira e mexe estou acompanhando o projeto, indo com os clientes para campo para observar essas partes de procedimento de coleta. E, cara, essa parte de ar, existem várias dicas que a gente podia ficar aqui horas conversando, mas eu acho que, assim, as mais importantes que a gente tem que observar mesmo ali em campo é a questão dos equipamentos, né? Porque hoje o que a gente tem no Brasil, Marcão, não existe uma norma ainda brasileira para coleta de vapores. Certo. Então, teoricamente, você pode coletar com qualquer equipamento, né? Então, assim, fiz uma calibração interna qualquer, posso coletar vapores. Uhum. Então, assim, um dos pontos muito importantes que eu falo é observa se o equipamento de hélio que o pessoal está utilizando ali, né? Ele tem alguma calibração mínima com alguns padrões de hélio, né? Uhum. Então, geralmente a gente tem que montar uma curva de calibração com esses detectores, né? Então, você tem que ter várias concentrações de gás hélio. Isso é muito importante. Porque senão eu não sei se o equipamento está sensível o suficiente, né, Marcão? Sim. Bom, quando ele está injetando o hélio na cúpula o 100%, dificilmente o detector não vai ler. Mas será que ele está sensível o suficiente com aquela leitura de 100%? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Que eu acho que as empresas de amostragem já enviam esse certificado de calibração interna junto com os relatórios de coleta. Isso é muito importante.
Agora, daquelas partes de campo que a gente olha ali rápida, Isso, né? isso. Principalmente as conexões de vapor, né? Que eu acho que é o terror de todo mundo. Sim, pois é. Então, assim, conexão de vapor não tem jeito de fugir. A gente tem que ter a bendita da anilha ali no meio das conexões, né? E ela tem a posição específica, né? Então, o lado afunilado com diâmetro menor tem que ser para cima das conexões, porque senão ela não crava os tubos nem as mangueiras. E isso é muito importante, porque às vezes o cara pega só a conexão ali, que é a falange, né? Conecta no sample train ou na mangueira e não coloca anilha. E aí não vai dar estanqueidade. Então isso é uma coisa das conexões muito importante, que é a anilha. Sem a anilha você vai saber que o poço não vai ter estanqueidade. Bom, agora o que a gente sempre vive falando, né, Marcão? Vocês principalmente aí nas pós-graduações, nos cursos, a bendita da mangueira de polietileno, né? Eu tenho assim, eu tenho uma coisa na cabeça que é o seguinte, às vezes eu até entendo os consultores, porque assim, às vezes eles não trabalham muito com a parte de intrusão de vapor, Sim. né? E porventura vem um projeto perdido que vai ter que fazer alguns benditos de alguns poços. E qual que é a mangueira que ele tem ali na unidade dele? Aquela que tiver, ele põe, é isso mesmo. Exatamente. E ele tem a de polietileno, de porque ele usa para amostragem de água, né? Provavelmente ele já Exato. pega aquela mesma. Exato. E é aquela mangueira que ele tem, e ele fala, bom, é 6 milímetros, a de vapor também é 6 milímetros, vou usar essa daqui. E aí é que a gente vê aqueles poços com aquela mangueira transparente que, assim, meio que invalida os dados, né, Marcão? Porque eu consegui converter muito bem essa questão de polímeros. Cara, o polietileno, ele é muito poroso. Ele é muito poroso. E a gente está falando pro ar do solo de partículas minúsculas. Pois é, e uma concentraçãozinha, né, que, nossa senhora, muito pequena. Qualquer interferência interfere muito, né? Com certeza. A princípio, ali, quando a gente instala o poço, a gente pode ter falsos negativos, né? Porque a gente ainda tem os poros abertos. Então, tá tudo infiltrando nos poros do polietileno. E a partir de um outro momento, mais para frente, a gente vai ter falsos positivos. Sim, porque ficou preso e ele está soltando, né? Exato, exato. E aí começa aquela confusão, Marcão, com o laboratório. Porque fez várias campanhas e não deu nada, e agora fez várias campanhas e começou a dar concentração. E começa essa minha multidisciplinaridade aí de polímeros, química e meio ambiente, Deus saber olhar ali e falar assim, ó, esse material que você usou talvez ele já esteja muito saturado aí nos poros. A princípio, nem os primeiros dados são válidos, né? Porque a gente pode ter tido perda de concentração. Mas eu acho que visivelmente, essa questão que a gente está conversando, Marcão, é questão das conexões, do equipamento e essa parte mais importante do material que a gente está utilizando. Tá? Eu acho que essa é mais importante. A parte do Teflon está muito mais cara, a gente vai comprar uma mangueira de Teflon, é quase o dobro do polietileno, mas eu acho que o custo que você tem na amostragem, na análise, é muito mais caro do que você perder os dados. Sim, com certeza, com certeza. Nesse caso, com certeza. Eu, lá atrás, para amostragem de água, quando a ECD fez, durante um pequeno período, a amostragem de água, eu falei, vamos comprar mangueira de Teflon, né? Pelo mesmo motivo que você está falando. Isso aí é 2004, acho. Só que era isso aí que você falou. A mangueira de polietileno é algo como, naquela época, né, R$4 o metro, R$3 o metro, e a de Teflon era 30, né? Naquela época era 10 vezes mais. Então, isso não era exigido e tal, como é que eu vou cobrar isso do cliente, né? Não tinha como. O custo dobrava ali da operação, né, Marcos? Pois é, por causa da mangueira. Mas no caso do ar, poxa, a análise do ar é muito mais cara do que a diferença do custo da mangueira. Com certeza, ali com certeza. Não tem nem o que pensar, você tem que usar o melhor material possível, porque dentro do projeto esse material, o custo é pequenininho. Né? Sim, sim. Bom, geralmente, né, a gente está trabalhando ali com clientes finais, então, assim, eu entendo que tem toda a parte comercial das consultorias, que é aquela disputa, né, mas, assim, a gente tem que já se habituar a fazer essas propostas com os materiais adequados. Sim, senão não adianta. Porque, exato, exato. Porque aí é o que a gente está conversando, Marcão, é queimar verba na análise. Exato. E você não vai ter uma ideia real do que está acontecendo no projeto. Principalmente para o vapor, né, eu sempre brinco com o pessoal em campo, que é assim, ó, abriu o poço, tá sujo com água, seca e troca a luva, né? E aí, a princípio, todo mundo falou, pô, mas eu vou trocar a luva de ponto para ponto?
Aí eu falo, meu, você está trabalhando com concentrações de 1,3 microgramas por metro cúbico. Se eu porventura passar com um perfume aqui perto, já contamina. E bastante. Imagina essa... Exato, exato. Imagina essa água residual do poço. E aí o pessoal até faz uns cálculos de cabeça. Não, mas eu vou gastar tantas luvas por projeto. São vários pontos essa parte de vapor, né, Marcão? E eu sempre brinco, até quando a gente está dando as aulas de vapor, eu falo, gente, ó, tem que limpar as brocas, eu sei que é chato ficar esfregando a broca em campo lá, mas não tem jeito de fugir de alguns procedimentos, né, Marcão? Ainda mais de uma contaminação que a gente teoricamente não enxerga. Né? Uma coisa é a gente pegar ali uma fase livre que, pô, você viu, a fase livre tá ali. Sim. O solo, ele tá oleoso. Agora o vapor a gente não sabe. Às vezes a gente pega uma ponta de solo ali na broca que não está suja de óleo, mas está contaminado, e carrega para um outro ponto. Pois é. E vai ficar lá por muito tempo, né? Exatamente. Se você levar o solo contaminado desse ponto para o outro, esse onde você levou, aquele ponto de solo, quantas amostras você vai precisar fazer e vai dar sempre contaminado quando na verdade não está. Com certeza. E muda totalmente ali a visão do estudo, né? Você estava esperando uma fonte num lugar X, e ela começou a aparecer no Y. E aí o pessoal vem brigar comigo aqui no laboratório. Aí eu começo a fazer as revisões todas, ver histórico de material, de válvula, se porventura não foi um erro do processo. E aí a gente vai descobrindo, né? Como eu acompanho bastante os projetos com os clientes, a gente vai descobrindo, pô, aconteceu isso, a equipe não limpou a broca, a equipe acabou usando o mesmo sample train para fazer a coleta. E esse eu acho que é um diferencial, Marcão, que trouxe a Vapor Solution até aqui. Que hoje eu meio que tenho uma liberdade de estar conversando com os clientes, de estar indo para projeto. Eu fico livre mesmo para dar todo o suporte para o cliente, que eu acho que é um diferencial e que é da filosofia do Rafael Sato, de sempre ajudar o cliente primeiro, antes da gente vender a análise. Isso é muito importante. E aí eu pego esses pontos, Marcão, é bom que eu já sei. Quando o cliente me fala alguma coisa, principalmente questão de material, né? Tem cliente que me liga aqui e fala assim, Rafa, a garrafa vazou, eu tava coletando aqui. Aí, dependendo do que ele me fala, eu falo assim, você abriu a garrafa aí sem querer, né? Então a gente vai aprendendo bastante coisa assim, Marcão. E que isso é uma coisa que eu gosto muito hoje da minha rotina, porque eu acho que a experiência que eu tive em vendas na feira sempre me fez conversar com muitas pessoas. E hoje essa experiência que eu tenho aqui na Vapor Solution me faz conversar com muitas pessoas. Então, eu acho que mudou ali só a área de atuação, mas... Pois é. E ali o que o laboratório manda, no caso, o que a Vapor Solution manda e o que a empresa de amostragem que manda? Vamos dar um exemplo. Aí a garrafa, né, a Bottle Vac, sai do laboratório. E os sample trains, eles vão da empresa de amostragem ou vão também do laboratório? Quem que é o responsável por descontaminar isso, ter a rastreabilidade desses equipamentos de amostragem? A empresa de amostragem ou o laboratório? Bom, o nosso mercado brasileiro, né, ele adotou a técnica da gente enviar o sample train. Então, hoje no Brasil, o laboratório é responsável pelo sample train. Certo. E acredito que foi uma coisa que não teve jeito de fugir muito na época, né, Marcão? Eu não sou da época que começou o TO15, mas quando começou, ninguém sabia muito o que era, então o laboratório, como foi o próprio laboratório que trouxe a técnica, ele teve que trazer a ferramenta de coleta. Com certeza. E aí isso ficou até hoje. Mas é o laboratório que é responsável por isso. Por isso que eu falo que aqui a gente tem que ter um controle muito, muito bom dos materiais, né? A garrafa, a gente reutiliza ela só até um certo momento. E dependendo da concentração, a gente descarta direto. Né? Então a gente tem vários níveis de contaminação, passou disso, descarta. Já o sample train é uma coisa que a gente teoricamente reutiliza eternamente. Certo. A gente troca alguns componentes do sample train, mas aquele sample train ele meio que fica eterno. Então eu preciso ter um histórico enorme dessa válvula para eu saber se realmente os processos de limpeza, de descontaminação, eles funcionam. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu consegui desenvolver isso muito bem aqui na Vapor Solution, Marcão, que foi ter um histórico muito bom em todos os projetos que passou, fazer a rastreabilidade de contaminações se elas não estão impactando em próximos resultados. Né? Então eu consigo cruzar várias informações. Porventura, um projeto específico deu mais de 1 milhão de PCE, eu consigo ver se na certificação desse sample train não vai dar PCE.
Então eu consigo rastrear se realmente o processo funciona de limpeza. E a gente desenvolveu isso muito bem, a gente tem uma rastreabilidade muito boa dos materiais. E só que hoje é uma responsabilidade do laboratório. Então, assim, Sim, o cliente pede 20 kits de coleta de vapor, a gente tem que enviar 20 garrafas e 20 sample trays. legal. Só que a partir do momento que sai daqui, é o que eu sempre falo para todo mundo, fica a responsabilidade de quem vai coletar. Porque aí você está com 20 frascos e 20 válvulas. Para você confundir, é rápido. Exato. Então, assim, e acontece, né, Marcão? A gente fala porque acontece. Sim, com certeza. Então eu sempre oriento falar assim, ó, tenha duas caixas, uma que você está coletando e uma que você já coletou. E deixa que você já coletou num lugar separado do equipamento de amostragem. Sim, sim, E sim. aí você vai gerenciando ali as válvulas. E eu acho que a gente hoje tem um contato muito bom com as empresas de amostragem também por causa disso. Porque como a Aham. gente é responsável pelos equipamentos, a gente tem que estar atento em todo o suporte, se está funcionando bem, o sample trays, as garrafas. Não, Né? A legal. gente tem a Vapor Solution separou muito bem, né, o que é preparo e o que é análise. Aham, Então a gente tem essa parte de preparo totalmente separada da parte analítica. aham. Então a partir do momento que a amostra entra para ser analisada, eu tenho acesso aos resultados, se o cliente quiser discutir alguma coisa comigo, mas eu não vejo muito essa parte analítica mesmo, Sim, porque eu fico sim. mais nessa parte do preparo mesmo. Então, a Legal. gente segmentou legal aqui para não ficar. Porque às vezes a dúvida é analítica e o cara que cuida do preparo é o mesmo cara que faz análise, ele não consegue gerenciar muito bem nenhum dos Sim, dois. claro, claro. Então fica difícil. E o VFest? Você que pilota lá o negócio, o trailer, você que dirige, não o trailer, né? Mas você que dirige a caminhonete puxando o trailer e pilota o cromatógrafo. Como é que tá isso daí? Vocês estão trabalhando muito com ele, pouco? Como é que tá o VFest? Eu acho que um dos desafios meus desse ano aí, né, que foi passado pelo Rafa e pelo Michel, é a gente começar a sair mais, né, com o VFest, fazer essa técnica ser difundida mais em campo. E só que hoje eu que estou tocando lá. Então, Legal. eu não levo ainda o VFest para campo porque a gente não montou ainda um trailer, né? É. Na verdade, uma infraestrutura de uma van, que aí fique mais fácil para levar. Uhum. Mas eu que estou desmontando, montando, aí o Michel pega a caminhonete dele e leva lá. Então Legal. eu ainda dou um trabalho pro Michel dele ter que Eu carregar tenho o que trailer levar, para né? mim Pois aí. é, eu já vi ele com o trailer, né? Logo no início, eu vi ele próprio, o Michel, com a caminhonete levando o trailer. Mas eu achava que você que estava fazendo isso, mas não dá, né? O Michel não vai dar a caminhonete na tua mão, né? Bom, ele quis essa vida aí de fazendeiro, né? De ter caminhonete e Então, tudo. pois Aí eu é, falei, ó, olha, Michel, eu não consigo puxar com o meu carro, vai ter que não levar dá. com o seu. Tá certo. Mas como é que tá? Você tá conseguindo fazer bastante trabalho ou ainda tá. O pessoal ainda não conhece o suficiente? Porque é um laboratório acreditado, né? Assim, em última coisa, você poderia usar somente o VFast, que você, além de ter uma qualidade que já tinha antes, né, da acreditação, sensibilidade dos dados, o resultado rápido, agora nem essa desculpa não tem mais, né? Que é um negócio acreditado, é um laboratório acreditado, tem tudo certo. Por que não tem mais trabalho do que você tem hoje? Eu acho que é assim, Marcão, tanto que assim, esse ano eu vou focar bastante nessa técnica, né? Porque a gente quer difundir ela mesmo porque ela funciona muito bem. Uhum. Mas eu acho que os clientes ainda eles não entendem a finalidade, né? Às vezes está num projeto ali, definindo o escopo, a pessoa, por mais que ela queira usar o VFast, eu escuto muito cliente falando isso para mim, cara, eu quero usar o laboratório móvel, é muito legal, questão de ter os resultados em campo ali, tomar decisões em Sim, campo, sim, sim. é uma premissa muito boa, né? Eu acho que ainda na definição do escopo, eles não conseguem ainda olhar, nossa, mas eu já vou fazer um amostrador passivo, então aonde que eu vou encaixar esse laboratório móvel aqui para eu conseguir usar para vapores? E, inclusive, o laboratório móvel que a gente tem faz todos os parâmetros, né, Marcão? Faz vapor, faz Sim, água e faz solo, sim. né? Então, é difícil o cliente ver a etapa que ele vai colocar o laboratório móvel. E, querendo ou não, é um investimento um pouquinho alto, né? Sim. Geralmente, a gente consegue analisar 20 amostras por dia e a gente está falando aí de uma diária mais ou menos de 20 mil fora a mobilização, Uhum. né? Então, é uma técnica cara que quando o cliente contrata, ele tem que ter muito bem especificado o que ele quer daquela técnica. Até porque quando a gente está falando de laboratório móvel, como eu só tenho um cromatógrafo em campo com alguns detectores portáteis, É. eu não consigo ter um espectro de massa.
Então, os compostos que eu consigo analisar ali é uma lista menor. Certo. O nosso, por exemplo, o que a gente tem acreditado aqui hoje é a lista de BTEX e BTMs colorados. Então, além do que a gente tem que definir o escopo para onde ele vai colocar o laboratório móvel, ele tem que ver se a lista atende ele. Certo. Então, assim, eu hoje, particularmente, eu entendo que não é uma técnica muito difundida ainda, porque a lista de compostos é pequena, são para projetos específicos, mas é uma coisa que eu vou sair mais para a rua esse ano para tentar difundir. Pelo menos pelos cases que a gente tem aqui passados, cara, é uma técnica excelente. Pois é. O cliente consegue aplicar bem. Você está com um analista ali em campo, então você consegue definir diluição de amostra em tempo real ali. Você consegue fazer reanálise de ponto que você está em dúvida. Você consegue recoletar alíquotas, porventura, né, Marcão? Peguei o liner ali, selecionei uma amostra, mas porventura ali depois, ao decorrer do dia, vi que não foi a melhor amostra, cara, vai lá e pega outra. Exatamente, é isso. Exato, é isso. exato. Então, eu acho que são essas premissas que a gente tem que começar a difundir no mercado, para eles verem assim, é uma técnica complementar de várias outras que você vai ter ali no seu projeto. Mas é uma coisa que você consegue ali definir muitas mudanças ao longo do caminho. Então, eu acho que é isso que ajuda. Porque Sim. você esperou 14 dias, saiu o laudo, aí eu vou ter que olhar, não fez sentido, vou pedir revisão, vai demorar mais dias para voltar. Sim. Então, eu acho que é isso que a gente vai tentar difundir esse ano no mercado, Marcão. Sim. Além de ser uma técnica boa, essa questão da praticidade de você estar em campo com o próprio analista. E você define o que você quer. A gente, eu sempre falo, né, Marcão, a gente analisa 20 amostras, mas não necessariamente 20 amostras são 20 pontos. Sim, claro. Às vezes o cara teve dúvida em vários pontos lá, Lógico, quer fazer diluição, quer fazer uma recoleta ali do mesmo ponto, só que aí ele consegue fazer isso em campo, isso é o melhor, né? Então ali no dia ele já vai sair com as ideias que ele estava tendo ali em campo. Mas eu entendo que é uma coisa que, por ser uma técnica nova que o pessoal está começando a aplicar, gera essa dúvida mesmo, né, Marcão? Sim. Acho que, principalmente para os consultores ali que tem uma verba restrita, fica naquela dúvida, cara, e se eu usar e não atender o que estava esperando, aí eu não vou conseguir mais encaixar minhas amostras de vapor ou de solo, e aí eu posso meio que queimar essa verba e não ter o resultado esperado. Se eu fosse consultor, em 2 momentos eu ia preferir o laboratório móvel. Uma é no screening, que eu instalaria poços de vapor, ia falar para você analisar ali, né? E daí eu vou adensando mais ou espaçando mais de acordo com o resultado que você está me falando, né? Daí você analisaria o gás, né, do ar do solo como um screening. Então esse é um dos pontos que eu faria. E outro é solo. Então eu vou coletando solo e vai analisando. 20 amostras por dia, de repente eu uso as 20 amostras num único ponto, ou em 2 pontos, né? E aí a gente aumenta a resolução vertical dessas análises, né? Se eu estou na área fonte, ou então se não está dando, eu vou espaçando os pontos, vou indo mais para o lado, e aí eu fecho um modelo conceitual muito mais rápido, né? E muito mais eficiente, pô. Você está com a máquina lá, você está coletando, você mesmo está olhando, você está falando, ô laboratório, eu quero que você analise esse pedacinho aqui, ó, né? E o laboratório está do teu lado, o analista está junto com você está conversando com ele. Então esses 2 momentos se eu fosse consultor, eu faria. Você acha que isso funcionaria, Rafael, ou tem algum problema nessa minha ideia? Não, com certeza, Marcão. Inclusive os projetos que a gente tem, né? Os poucos projetos que a gente vem tendo, é exatamente para essa finalidade. Bom, tem cliente que fala assim, bom, eu vou fazer uma malha gigantesca de amostrador passivo, então ao invés de fazer todos esses amostradores, vou contratar o laboratório móvel para eu ter uma ideia, mais ou menos, da onde realmente, até onde está indo, né? Às vezes pega a borda da indústria e vai vendo, bom, realmente não está vazando nada, então vamos focar os amostradores aqui, mesmo dentro dessa planta, porque não está saindo a contaminação que a gente espera aqui. Por mais que o screening seja o que você está esperando da contaminação, né, Marcão? Dá para ter algumas ideias ali. Sim, sim. E essa parte do solo que você falou, eu acho que ela é uma das mais aplicáveis, porque assim, bom, todo consultor tem dificuldade com a amostra de solo, né? Porque por mais que a gente esteja vendo o perfil ali, sempre vai surgir aquela dúvida se aquela alíquota que você pegou foi a melhor decisão que você tomou. Pois é. Porque, bom, você tem um liner lá, uma seção gigantesca de solo. Às vezes você seleciona uma amostra e fica com dúvida se realmente você pegou ali ou não a contaminação. E para o laboratório móvel, nessa questão de perfil, você consegue definir ali. Cara, eu tenho uma argila aqui e eu sei que ela está segurando minha contaminação. Sim. Peguei uma alíquota, não deu nada, cara, eu vou fazer mais 3 amostras nessa mesma seção de argila para ver se em alguma
alguma parte desse espaço a contaminação está ficando trapeada. Isso é excelente. Isso é uma coisa que você não consegue ter ideia com o laboratório fixo. Pois é. Porque no laboratório fixo eu tirei a amostra, acabou. Sim. É aquela amostra que vai vir depois de alguns dias para mim. Eu não estou mais olhando para ela, né? É isso mesmo. Exatamente. Você não tem mais ideia do que está acontecendo ali em campo. Sim. Mas assim, Marcão, a gente entende como técnica nova é uma coisa que tem que ir devagarzinho, Sim, vai difundindo. Sim. E aí alguém usa ele porventura, né? E aí fala, cara, gostei da experiência, aí conversa com outra pessoa. E o mercado vai assim, né? Esse mercado nosso de meio ambiente, ele é orgânico, né? Ele é pequeno, as pessoas se conhecem, e aí porventura o cara usou uma técnica que foi boa mesmo para um projeto, ele vai falar. Ele vai falar assim, cara, usei o laboratório móvel, realmente foi muito bom. E aí vai difundindo. Inclusive é uma coisa, Marcão, que a gente toma muito cuidado assim. A gente não quer vender laboratório móvel para todos os tipos de projeto. Uhum. Se porventura algum cliente contrata o laboratório móvel para uma aplicação específica e não tem o resultado esperado, esse cara ele vai ficar com uma má impressão da técnica. Vai falar, não presta, laboratório isso acontece móvel não com presta. tudo no mercado. Sim. Exato. E isso com todo tipo de técnica, né? Então, assim, a gente tecnicamente sabe que é uma técnica muito boa para algumas definições. Então, a gente não quer tentar falar assim, não, coloca laboratório móvel aí. Esse projeto é não sei o que, coloca laboratório. Porque a gente sabe que não vai converter bem. Uhum. Só que os que a gente consegue fechar e difundir, a gente quer que seja um case excelente. Certo. O cara saia do projeto e fala, o laboratório móvel me ajudou a... E eu acho que a gente tem que seguir assim com as coisas de meio ambiente, né, Marcão? Porque o que vem do meio ambiente pra gente já é a rebarba de indústria, de construtora, de tudo. Então, assim, a gente tem que otimizar e fazer o melhor para atender os projetos, né? Sim, porque a gente sabe que nosso mercado ele já é pequeno, então a gente tem que fazer técnicas para expandir ele, não para ir limitando. Porque senão daqui a pouco, essa técnica não funciona, nenhuma técnica funciona, vou fazer qualquer coisa, porque assim, nenhuma técnica está funcionando. Nada funciona mesmo, certo ou errado não funciona, eu vou fazer o mais barato aqui, o mais fácil, sei lá. E aí fica assim, Marcão, tem uma técnica cara lá, mas ela não atende, então eu vou fazer essa que todo mundo faz. Sim. E aí você nunca consegue colocar técnicas novas para melhorar essa parte de meio ambiente nossa. Vagem é ruim mesmo, vou comprar mais barata, né? Exatamente. Bom, aqui é o mesmo produto, mas a outra tá mais barata, é isso. Pois é. É exatamente isso, Marcão. Mas é esse desafio que eu tenho esse ano aí e continuar coordenando as coisas do Prepara aqui, né? Sim. E isso é muito bom pra gente, sempre estar antenado e dar o suporte pro cliente. Sim. Mas aí a gente tava até conversando em off, né, Marcão? Eu tô meio que um faz tudo aqui, porque o laboratório móvel, cara, ele é um universo total. Então, assim, eu tenho um laboratório e ele anda. Pois é. Então, muda muito. Estou transportando um laboratório, tem que acessar uma área específica, aí tem que conversar com alguém que eu não conheço lá da indústria, fala, olha, eu vou colocar um trailer gigantesco aqui. Sim, pois é. Vou ter que montar. Preciso de energia, não sei o que, né? O plug, não sei o que lá, é isso aí. Então, meio que tô com várias disciplinas aqui, Marcão. Elétrica, manutenção de equipamento. Legal. Preparo de amostra, recepção de amostra. Mas, assim, é uma experiência única, assim, né? Porque fora toda a parte analítica que a gente tem todos os cuidados, né? Tem todos os padrões, como se fosse um laboratório fixo, tem a parte do campo. Então, eu tô fazendo uma coisa de laboratório, só que tô em campo lá com o cliente. É verdade. Eu até brinco com o cliente que eu falo assim, olha, o laboratório móvel tem que ser planejado no dia, porque senão você vai ficar estressado. Porque fora a equipe de sondagem que tem para gerenciar, a parte da coleta das amostras, você tem que entregar a amostra no laboratório. Eu vou ficar enchendo o seu saco para você ver o resultado. Pois é. Você que tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Isso, eu só vou ficar te mandando resultado sem parar. Isso. É um dia bem puxado o laboratório móvel, principalmente para o consultor. Mas eu acredito na técnica, viu, Marcão? Acho que é uma coisa que aos poucos a gente vai conseguindo implementar mais e vai ter várias outras aplicações, né? Pode ser que daqui a um tempo eu nem vou estar fazendo mais BTEX e terrenos colorados, pode ser uma coisa totalmente diferente. Sim. Mas a rotina é essa, é eu pegar um laboratório com rodas e levar ele para campo. Bom, Rafael, agora é o momento que você pode me fazer uma pergunta, já que eu perguntei tanto para você aqui, a gente está caminhando já quase no fim aí, você pode me fazer uma pergunta. Bom, Marcão, eu como um bom gamer, né, vou te perguntar
a sua experiência com games, né? Porque a gente já conversou várias vezes. Sim. Você falou pra mim que jogava muito RPG, eu Isso. também joguei muito RPG. Isso. E você também tem filhos, né? Então eu acho que Sim. queria saber a sua experiência também com os games, porque eu sempre brinco com o pessoal, falo, meu inglês só é o que é hoje por causa dos jogos. E eu acho que eu tenho essa personalidade também, assim, mais ativa, mais tudo por causa dos jogos. Então, os jogos fazem parte até hoje da minha vida, e acredito que faça da sua também. Legal. Bom, eu joguei bastante RPG, né? Mas não um RPG de game, né? Eu joguei RPG mesmo, daquele RPG dos nerds malucos, sabe? O de papel, né? O melhor, Marcão, esse é o melhor. Pois é. Aquele que você passa a hora com os amigos ali e vocês não saem pra lugar nenhum. Exatamente. E não fizeram nada. É isso aí. É esse aí que eu jogava. E eu gostava, né, desse jogo, gosto ainda, né? E depois eu estava na faculdade de Educação Física na época, né? E me formei ali, comecei a trabalhar como professor. E isso me ajudou muito. O RPG me ajudou muito na imaginação, em criar jogos, tanto para a educação física convencional, quanto outros tipos de jogos, de acampamento e tal. E uma coisa que me fez virar bastante a cabeça dentro da educação física também é os jogos cooperativos. A gente bolar jogos onde você não tem que derrotar o outro para você ser o vencedor. Você tem que vencer com o outro, né? Você tem que ajudar o outro a vencer também para você poder vencer. Demais. Eu acho que essa temática é uma das melhores, Marcão, porque os jogos, é isso que a gente falou, a gente tem que saber extrair as coisas boas de tudo que a gente faz na vida. Sim. Se porventura você joga jogos individuais em que você tem que ganhar sempre, e você retira essa parte negativa, realmente você traz um lado negativo para sua vida, que é você querer ser competitivo, querer passar por cima das outras pessoas, sim. Querer fazer tudo para ganhar. Então, assim, a gente tem que saber intercalar essa balança. E esses jogos cooperativos eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu preciso do meu irmão se eu quiser jogar esse jogo. Então, assim, eu não consigo jogar sozinho. Ou por ser muito difícil, ou por ter dois players que tem que fazer atividade junto. Tem muitos jogos assim hoje em dia. E mostra assim, pô, eu preciso do meu irmão. Essa atividade aqui, se eu não fizer em dupla, ela não funciona. E isso eu acredito que vai ajudar no futuro. E a gente está carregando essa parte dos games para a família, Marcão. Isso. O meu filho, eu gosto dos RPGs, então eu fiz bastante desse tipo de jogo, assim, né? Criava e tal, junto com meu filho e meus dois sobrinhos. Têm mais ou menos a mesma idade. Então, jogos cooperativos, fora, né, offline e tal. Mas eles vão desenvolvendo jogos online ali, né? Online não, o jogo do videogame convencional, vamos chamar assim, e que eu não jogava, né? Não jogo. 2 momentos que eu joguei só. Lá quando eu era criança eu joguei um pouco de Atari, isso aí já faz bastante tempo, né? E logo que eu casei a gente comprou um Nintendo Wii, né? Então tinha o primeiro Nintendo Wii que apareceu assim, que captava os movimentos, um negócio interessante. O Marcão, isso é uma coisa até interessante que eu brinco com o pessoal, assim, cara, a gente tem que ter hobby pra tudo na vida, né? Sim. E os games até hoje, eu gosto de praticar muitos esportes, mas os games eu sempre tô antenado no que tá acontecendo. E hoje eu vejo que uma coisa que tá convertendo muito bem pro meio ambiente é a questão de realidade virtual aumentada. Então sim. O pessoal tá criando plantas ali isso é demais. Você meio que joga dentro da planta, você consegue tomar certas ações, fazer certas ações ali dentro da planta como se fosse um jogo. Você consegue simular o que vai acontecer de acordo com o que você faz. A gente consegue muitas coisas boas com jogos aí. Sim, isso tem um nome bonito hoje, gamificação, né? Vou fazer uma gamificação aqui depois, né? Isso aí. Eu acho que todo o sistema de ensino hoje está baseado nisso, né? Na gamificação. Isso. Porque é um jeito de você atrair ali o público e eles ficarem focados naquilo. Exato. Porque hoje a gente tem muitas telas, né, Marcão? A gente vai se perdendo. Hoje o pessoal tá com muita informação ao mesmo tempo na cabeça. Mas aí, para te responder diretamente, meus filhos aqui, meu filho, meus sobrinhos, gostam de Fortnite, de Minecraft, sei lá, algumas outras coisas, mas esses eu me lembro bem do nome deles aí, do Minecraft e do Fortnite. Essa geração mais nova não tem como fugir desses jogos. Meus irmãos também são esses mesmos jogos. E são coisas geracionais, Marcão. Não tem como fugir. Isso mesmo. Outro... Como é que é? Among Us. Among Us, eles também gostam desse. Esse jogo é legal. Esse é um dos jogos, Marcão, que assim, você tem que ser vendedor para jogar ele. Porque quando você é um impostor, você tem que convencer que não é, né? Peixe ali. Exatamente.
Então eu falo, pessoal, cara, hoje tem muitos jogos legais assim que estimulam as crianças e inclusive essa geração mais nova que é uma pressão muito grande, mas quando a gente se formar muito rápido, da gente sair da faculdade com muito conhecimento e a gente sabe que a realidade não é isso. Sim, Então sim. eu acho que os jogos ajudam a gente ter ali, meu, tem que ter o XP para Sim. conseguir chegar, senão você não Isso vai aí. conseguir chegar. Isso aí, tem que acumular o XP, é isso aí. Exatamente. Não importa quanto tempo você passou, se você não tem XP, você não chega. Isso. Exatamente. Beleza. Bom, Rafael, nós falamos bastante aqui, hein? Vai ser um episódio bem interessante, as pessoas vão gostar com certeza. Mas então é isso, nós vamos caminhar agora para o fim. E aí no final o podcast é seu, você pode falar o que você quiser aí. Pô, Marcão, aí agora você botou aquela pressão da ansiedade que eu tava sentindo. Pode vender o seu peixe, né? O seu legume, né? Como você Meu quiser. legumes, vou vender o legumes, Marcão. Como o nosso público aqui todos se conhece, né? Sim. O pessoal que escuta o podcast, o pessoal me conhece. Sim. Mas eu acho que o que eu deixo é pro pessoal mais novo que vai entrar no mercado mesmo, que tem todas aquelas dúvidas de, nossa, esse mercado aqui, o pessoal é muito acadêmico, muito conhecimento. Eu acho que assim, a experiência a gente pega com o tempo, né, Marcão? Tem atividade que a gente não consiga aprender. Claro que a gente sempre tem que buscar nossas formações técnicas, se aprofundar naquilo que a gente está falando, né? Porque a gente não pode ser irresponsável de falar coisas que não existem, né? Sim. Técnicas que não existem. Isso. Mas a gente também não tem que ter esse medo de não querer fazer coisas diferentes, de tentar coisas diferentes e fazer igual eu sempre faço. Mete as caras lá e Isso vê o aí. que dá. Com responsabilidade, né? Claro. Sabendo que você está fazendo a técnica correta, mas arriscando. Então é isso que eu deixo. Eu acho que eu deixo um recado para o pessoal mais novo que está entrando, que assim, tem bastante coisa para a gente fazer, esse mercado evolui muito. E continuar sempre se qualificando, né? Independente se é uma formação específica, se é um curso rápido, se é uma extensão, a gente tem que continuar vendo, mas também não ter esse medo de não expor nossas ideias, de tentar fazer projetos, equipamentos, técnicas diferentes. Eu acho que é isso que eu deixo, viu, Marcão? Legal. Tentar arriscar com responsabilidade. Sim, tá certo, tá certo. Bom, Rafael, poxa, obrigado, foi demais, eu gostei pra caramba desse episódio aqui. Mas obrigado então, Rafael. Eu que agradeço, Marcão. Para mim foi uma honra. Eu sou consumidor de podcast, assim, daqueles que quando sai a lista do Spotify fica mais de 500 horas no podcast. Legal. Então, para mim é uma honra estar participando. Legal. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Algumas considerações rápidas aqui. Todo o arcabouço de experiências, o repertório, né, que o Rafinha desenvolveu ao longo da vida, construíram esse baita profissional que conhecemos hoje. Ele tem desenvoltura em campo, ele ministra cursos, fala com o cliente, conhece muito tecnicamente de amostragem de ar, de procedimento de laboratório, está sempre pensando no objetivo do trabalho, conhece muito de análise também, porque está à frente do laboratório móvel da Vapor Solutions, o VFast. Bom, e dentro desse repertório, né, dentro desse arcabouço de experiências, a feira foi fantástica para isso, como ele disse. Mas não só a feira, os games, o curso técnico e outras ações de aprendizagem formal e informal que ele teve. Mas não dá para a gente deixar de lado e minimizar a importância das excelentes decisões que ele tomou ao longo da vida, que ele chamou de acumular XP para avançar nas fases mais difíceis do game da vida, como insistir em estudar, insistir em fazer o curso de inglês, mesmo tendo as demandas de trabalho para ajudar a família. Também não podemos minimizar o papel da sólida formação que a família dele proporcionou, literalmente se sacrificando desde antes do sol nascer para que os irmãos aí tivessem boas condições. E o Rafinha, como vocês viram, agarrou essa chance, essa oportunidade com unhas e dentes e se tornou o cara que ele é. Na minha opinião, o Rafinha acha que negociou com o pai para poder estudar, negociou com o pai para fazer o inglês, mas na verdade o que eu acho é que o pai que negociou com ele, obrigando, entre aspas, o Rafinha a fazer tudo isso, estudar em inglês, técnico e tal, porque ele escolheu, né? Porque o Rafinha teria escolhido, mas na verdade a escolha da família já estava feita. Então o Rafinha acha que é um bom negociador, de fato é, mas acho que o pai dele é melhor que ele ainda, hein? E que sorte a nossa, né, que a família dele fez isso. Que sorte a nossa que as decisões do Rafinha foram todas muito acertadas. E por fim, que sorte a nossa que os XPs dele estão ajudando não só ele e a família, mas todos nós do GAC a vencer o grande chefão, que é a degradação do meio ambiente. Verifiquem o inventário de vocês, embarquem também nessa nossa quest. Agradeço demais ao Rafinha e agradeço a atenção de vocês que me ouviram até agora.
Me mandem, por favor, suas críticas, sugestões, comentários e tal. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, Laboratório Consulting, a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, ouvindo, discutindo por causa de vocês. E nós aqui da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter, fiquem conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente com os nossos projetos, o site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.